Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou James Moura. Eu vou apresentar essa aula sobre metodologias quantitativas. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo, né, que está assistindo essa aula e espero que vocês aproveitem, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar. A base do nosso texto de hoje vai ser o capítulo Métodos Quantitativos, do Creswell. Ele está presente no livro Projetos de Pesquisa, Métodos Qualitativos, Quantitativos e Mistos. A proposta, né, principalmente desse livro, é que com o livro Projeto de Pesquisa do Creswell, vocês terão uma compreensão abrangente dos diversos métodos, né, de pesquisa. E hoje a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada no método de pesquisa quantitativo. É importante compreender que, na perspectiva quantitativa de pesquisa, a gente só tem uma técnica, que no caso seria a técnica de levantamento. Levantamento é um dos nomes para essa técnica. Ela também é conhecida como questionário, como survey, né, que é o formato em inglês para questionário. Muitas pesquisas, vamos fazer um survey, né? Algumas pessoas mencionam, né, esse termo em inglês, mas de forma mais comum é questionário, né? E o questionário seria um conjunto de perguntas pré-estabelecidas em que você já fornece a resposta para as pessoas. E as pessoas precisam escolher quais respostas seriam aquelas que elas mais identificam como vinculadas às opiniões, sentimentos, percepções delas. Então, de uma forma simples, a pesquisa quantitativa tem somente uma técnica, a técnica do questionário, e a principal característica do questionário é ter perguntas fechadas. Quando você fala perguntas fechadas, né, quando a gente menciona perguntas fechadas, são aquelas perguntas que a gente já fornece a resposta. Por exemplo, uma pergunta fechada é muito vinculada a dados sociodemográficos, né? Por exemplo, qual a sua cidade? Ela pode existir, né? Essa pergunta, geralmente você só tem uma resposta, no caso, você pode responder Redenção, Acarape, Fortaleza, né? Assim, você só tem uma resposta e essa pergunta, ela pode vir com uma série de opções e você vai ter que escolher uma opção. Aí você pergunta, mas eu moro em duas cidades, então você teria que escolher, por exemplo, a cidade que você mais passa tempo, por exemplo. Uma outra pergunta também, que é bem comum, né, vinculada eh, às perguntas fechadas, né, de uma forma mais abrangente que todo mundo geralmente responde, né, como essa possibilidade de perguntas fechadas, é vinculado a você mora na capital ou no interior. Essa também é uma pergunta fechada. A sua cidade, a cidade onde você mora, na capital ou no interior? Aí você vai dar as opções, né? Capital, interior. E você escolhe entre uma das duas, né? Ou região metropolitana, que a gente pode até adicionar mais uma resposta. É importante mencionar que a gente, quando cria um questionário, a gente precisa manter a mesma estrutura de perguntas e respostas até o final da pesquisa. Por isso que é importante também a gente fazer o que a gente chama de pré-teste, que é quando a gente monta um questionário e faz algumas aplicações desse questionário para a gente verificar se as perguntas precisam ser melhoradas ou se podem se manter da forma como foram criadas, ou se precisa de algum tipo de aperfeiçoamento. Um questionário também, ou levantamento, né, ela pode também servir para a gente medir atitudes ou comportamentos ou opiniões. Por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta sobre comportamento. Com que frequência você toma água durante o dia, normalmente? Né? Essa pergunta, com que frequência você toma água durante o dia normalmente, ela é uma pergunta fechada, e aí você coloca as opções de resposta.
tomo todas as horas, tomo a cada 2 horas, tomo água a cada 3 horas, tomo água raramente, a cada 4 horas, tomo água a cada 8 horas, que a pessoa quase não toma água, né? Ou não tomo água durante o dia, né? Então, você tem várias opções de resposta que você vai medir a frequência desse comportamento, né? Ou, por exemplo, uma opinião, né? Que a gente também pode tentar medir essa opinião, né? Colocar essa opinião num ranking de respostas. Por exemplo, você concorda ou discorda? E aí você pode perguntar uma opinião sobre a Unilab. Você concorda ou discorda que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira é uma universidade que promove a integração entre os estudantes? É uma pergunta sobre essa sentença, né, essa afirmação. É uma universidade que promove a integração entre os estudantes, e a gente tem as opções de resposta dentro, né, dessa estrutura, né, de, dentro dessa estrutura de questionário, que seria discordo totalmente, ou discordo, ou nem concordo nem discordo, ou concordo totalmente, ou concordo. E aí você diz, não, eu nem concordo nem discordo. Você vai marcar lá a opção de resposta, nem concordo nem discordo, né? Então, são possibilidades de criação de perguntas com respostas fechadas que vocês teriam num questionário. E aí, com essas informações, a gente pode generalizar, né? Assim, quando a gente fala generalizar, quer dizer que a gente pode, quando a gente fizer uma pesquisa quantitativa, e é importante mencionar, as pesquisas quantitativas, elas demandam um maior número de participações, de pessoas respondendo, né? A pesquisa. Por exemplo, numa pesquisa qualitativa, a gente tem 6, tem até estudo de caso único, né? De uma só pessoa. Na pesquisa qualitativa, a gente tem uma só pessoa, que é o estudo de caso, tem, por exemplo, 4 entrevistados, 6, 7, 8, 10, 20. A gente pode utilizar o que a gente chama saturação, né? Que a gente vai fazendo as entrevistas nas pesquisas qualitativas e vai chegar um momento que as pessoas vão começar a repetir as mesmas respostas. Então, a gente disse que a pesquisa saturou, a gente não precisa mais fazer novas entrevistas. Geralmente, quando as pessoas fazem a saturação em pesquisa qualitativa, elas conseguem ter mais ou menos aí entre 20 e 30 pessoas que responderam, né, as entrevistas, o roteiro. Na pesquisa quantitativa, a gente tem números que seriam números maiores, né? Assim, por exemplo, quando a gente quer generalizar, a gente precisa, por exemplo, de uma amostra, né, de pessoas que participam da pesquisa que sejam números altos. Por exemplo, 200, 300, 400, 500, 1.000 pessoas, né? Assim, a gente pode fazer o que a gente chama de cálculo amostral. Eu vou colocar o cálculo amostral lá no SIGA, na nossa aula, para vocês fazerem essa identificação do tamanho da amostra, né? Que seria a partir do nosso universo. Por exemplo, eu quero generalizar entre os estudantes da universidade, né? Da Unilab. A Unilab tem em torno de 5.200 estudantes. Então, a gente coloca lá o número, que seria o universo, né? Vinculado a esse quantitativo geral de estudantes. E a gente vai fazer um cálculo, na verdade, não a gente, né? É porque tem um site um site gratuito que você consegue fazer essa identificação. A gente colocaria um número de pessoas que precisariam responder o nosso questionário para a gente dizer que está generalizando as informações da nossa pesquisa em todo o conjunto de estudantes da universidade. Por exemplo, seria em torno de 300, que representariam 5.200, né? Como aqui uma hipótese para a gente pensar nessa ideia da generalização. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, né, de questionário que a gente poderia identificar como vinculado a uma pesquisa sobre saúde, né, pesquisa de levantamento, por exemplo, sobre saúde, e que a gente poderia fazer as seguintes perguntas, né? É importante lembrar que essas perguntas, elas são criadas pelo pesquisador, pesquisadora, ou pela
equipe de pesquisa que está fazendo a pesquisa. Então, você pode tanto utilizar perguntas que já foram criadas por outras pesquisas, se aí você precisa somente referenciar, é importante mencionar isso, você precisa sempre referenciar quando você está utilizando perguntas que foram criadas, né, em outras pesquisas. Oh, essa pesquisa foi feita com estudantes da universidade lá da USP, de São Paulo, né? Então, a gente está fazendo uma replicação. Essa palavra, ela menciona quando a gente quer trazer a mesma estrutura da pesquisa para um novo contexto. Então, a gente está replicando uma pesquisa que foi desenvolvida lá na USP, né, na Universidade de São Paulo, aqui para a Unilab, por exemplo, ou para uma comunidade X, né? Então, é algo que vocês podem realizar nas pesquisas quantitativas, porque pessoas já fizeram pesquisas semelhantes, então você pode replicar para o seu contexto de atuação. Isso é extremamente possível. Isso quer dizer que você está replicando. É importante mencionar que você não pode não mencionar, por exemplo, a gente fez a pesquisa da USP, mas a gente não mencionou que foi feito na USP, por exemplo, anteriormente. Que aí, no caso, você está plagiando, né? O que a gente quer é que a gente informe, né? Que vocês informem quando utilizam outras referências, porque aí você está replicando, e é muito comum em pesquisa quantitativa fazer replicações, né? Então, não há nenhum tipo de problema. Então, aqui seria uma pesquisa sobre saúde que a gente fez um conjunto de perguntas, né? Referentes a informações relacionadas à área de saúde, né? Então, a gente pode ter, né, por exemplo, uma pergunta: você consegue atendimento médico de outros profissionais da saúde quando precisa? E aí a gente tem as seguintes opções de resposta: uma pergunta com opções de resposta fechadas, né? Com 4 opções de resposta. Nunca, poucas vezes, frequentemente, sempre ou quase sempre. Então, nesse caso, você escolheria uma dessas respostas para fazer, para dar, né, assim, a sua resposta. E aí vocês podem pensar um pouco para pensar quais respostas vocês dariam aqui. Você pode até pensar e ler também as próximas perguntas para pensar quais respostas vocês dariam para essas perguntas. O que é que vocês acham? Vou dar 2 minutinhos. Tac, tac. Então, deu para ler? Conseguiram responder as perguntas? A ideia é que esse questionário, né, ele inclusive pode ser feito por meio de entrevista, uma pessoa perguntando para você e você respondendo, ela marcando numa folha de papel, ou você pode também fazer um questionário desse em formato online, que você constrói, pode construir lá no Google Forms, né? E você constrói um questionário e encaminha para uma pessoa responder, pode ser por WhatsApp, né, por e-mail, e ela vai responder, vai receber as perguntas e aí você vai marcando. Ela vai marcando no questionário e você vai receber a resposta depois. Óbvio que você também pode fazer o questionário na folha de papel, entregar para a pessoa e ela responder e você, né, pegar o seu questionário de volta e depois utilizar as informações de forma anônima, né, que é importante mencionar que a pesquisa deve seguir, né, os parâmetros éticos, então a gente não pode utilizar as informações dadas pelas pessoas de uma maneira que a gente as identifique, tá? Então, essa aqui é a informação primeira, né? E aí a gente pode passar pelas perguntas que vocês acabaram de responder. Você consegue atendimento médico de outros profissionais de saúde quando precisa? 4 opções de resposta. Tem gente que escolheu nunca, que não consegue atendimento, poucas vezes que tem mais dificuldade. Frequentemente quer dizer que ali o sistema de saúde no seu local de moradia pode ser um sistema mais estruturado, né? Que está lá oferecendo atendimentos, ou sempre, ou quase sempre, né, para as pessoas que também estão ali disponíveis e que você consegue atendimento. A segunda pergunta é: você deixou de utilizar algum serviço de saúde por não ter dinheiro para pagar transporte? Aí você pode dizer sim ou não, né? 2 opções de resposta. Na sua casa, alguma criança já morreu? Não ou sim? E é importante situar, pode ser desde um comportamento de atendimento médico, né? Ou, por exemplo, vinculado a acessar algum serviço ou algum fato
que você possa ter vivido, como no caso, se alguma criança já faleceu. Ou, por exemplo, comportamentos. Quantas refeições você costuma fazer por dia? Nenhuma, uma, duas, três ou mais, né? E você escolhe qual dessas respostas melhor vinculam com a sua atual situação de vida. E como você se considera, é importante relembrar que essa pesquisa é uma pesquisa sobre saúde, mas que a gente tem uma relação com a situação de pobreza, porque é um exemplo de uma pesquisa que a gente fez no passado, junto com pesquisadores e pesquisadoras da Federal do Ceará, para avaliar a situação, né, os determinantes sociais em saúde de pessoas em situação de pobreza, e uma das perguntas também era sobre essa autopercepção, né? Você se considera, aí a pessoa responde, pobre, nem rico, nem pobre, ou rico, né? É uma autopercepção que também podem ser perguntadas, né, nos questionários, nas pesquisas quantitativas desenvolvidas, tá bom? Alguma dúvida, pergunta, eu vou também deixar meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, né, caso vocês queiram tirar. Meu e-mail é james, james.moura, jr@unilab.edu.br, caso vocês queiram tirar alguma pergunta por e-mail. E aí a gente pode também fazer uma pesquisa quantitativa, que aqui seria a estratégia de realização dessa pesquisa quantitativa, né? A forma como a gente realiza essa pesquisa. No caso, a gente tem a pesquisa quantitativa por levantamento, né, questionário, e a gente pode utilizar o questionário como um experimento, né? A gente pode utilizar a mesma ideia da técnica, né, que a gente acabou de mencionar do questionário, do levantamento, com as perguntas fechadas, as respostas, né, perguntas com respostas fechadas. A gente pode fazer esse tipo de pesquisa também com o que a gente chama de experimento, que a gente vai realizar alguma intervenção e a gente vai avaliar essa intervenção a partir de um questionário também montado para a gente comparar os grupos que tiveram algum tratamento específico com um grupo, por exemplo, que não teve tratamento específico. A gente está colocando aqui que é uma pesquisa quantitativa experimental ou quase experimental, quando a gente realiza algum tipo de intervenção com o grupo, ou tratamento, ou dinâmica, né? Então, é algo também que não é tão comum na pesquisa brasileira, de uma forma mais geral, mas que também é possível. Assim, nas ciências sociais e humanas, de uma forma mais geral, a pesquisa qualitativa é a mais comum. Agora, a pesquisa quantitativa também é possível, mas ela é não tão evidente, assim, as pessoas não fazem tantas pesquisas quantitativas, né? Mas ela é uma ferramenta que é importante, cada uma, né, ter domínio e também compreender a forma como ela pode ser realizada, porque ela é uma ferramenta de pesquisa que vocês podem, né, utilizar de uma forma mais geral. E a pesquisa experimental, ela é ainda menos utilizada, porque ela tem uma estrutura um pouco mais complexa, comparada com a pesquisa de levantamento quantitativa, né? De uma forma mais comum. E aí, aqui, quando a gente pensa, né, dentro dessa ideia do experimento, a gente chama de utilização de dois grupos, né, com pré-teste e pós-teste, e aí tem alguns elementos experimentais, né, que, por exemplo, a gente pode lembrar, né, que quando a gente tenta fazer uma avaliação de determinado tratamento, a gente teve a situação do COVID agora, né, que foram desenvolvidas diversas vacinas e certamente os pesquisadores que desenvolveram essas vacinas realizaram esses delineamentos experimentais de pesquisa. O que é que significa? Por exemplo, desenvolveram lá uma vacina, e aqui ele vai ter esse grupo, né, experimental, ó, tem um nomezinho experimental, grupo GR, né, que seria esse grupo experimental, e aí essas pessoas que se colocaram dispostas, né, eu quero participar dessa pesquisa e tal, elas foram selecionadas, e aí a gente chama selecionadas aleatoriamente. O que quer dizer aleatoriamente? Que você pode escolher ou uma pessoa X ou uma pessoa Y,
sem nenhum tipo de critério de escolha. Ela foi escolhida, por exemplo, pelo computador, que disse, não, essa vai receber o tratamento e essa não vai receber o tratamento, né? E aí a gente faz lá com essas pessoas que se indicaram para participar da pesquisa, né? E aí a gente tem esse grupo experimental que no pré-teste, né, eles vão colher uma série de informações, né, vinculadas à forma como o corpo daquela pessoa está atuando, vão colher informações vinculadas aos hábitos dela, quanto tempo ela dorme, quanto tempo ela come, o que é que ela faz, né? Se ela está bem, se a saúde mental dela como é que está. E aí, assim, é importante situar que nesse pré-teste, o mesmo questionário de perguntas fechadas, ele é feito com esse grupo experimental, que são pessoas que receberiam as vacinas testadas, que estão sendo testadas com ela, e com o grupo controle. O grupo controle são das pessoas também que estavam disponíveis para participar da pesquisa, mas essas pessoas, elas não vão receber a vacina. Vão receber geralmente o que chama de placebo, né? O placebo é quando ela não vai receber aquele medicamento, ou vacina, ou tratamento que está sendo estudado. Então, são pessoas que vão passar pela mesma situação, por isso que a gente chama de um experimento, né? Elas vão passar, por exemplo, vão ficar esperando na fila, vão responder as mesmas perguntas, vão sentir na agulha que está entrando algum tipo de líquido, mas naquele líquido não é uma vacina, é um placebo, é água com sal, é soro, né? Mas vai vir lá com um negocinho para a pessoa tirar da, né? Para pegar o líquido e colocar na agulha e colocar no braço, vai ter que receber identicamente tudo para que se identifique que a mudança causada, né, pela vacina seja identificada e seja avaliada que foi causada pela vacina. Então, ela vai precisar receber todo o tratamento como se fosse receber a vacina, mas no final vai receber um soro, água, ou enfim, né, na agulha. E aí, nesse momento de pré-teste, seriam pegar todas as informações antes delas serem vacinadas ou receberem, né, essa agulhada, e no momento de tratamento, todas vão receber no mesmo dia, no mesmo, né, no mesmo momento, esse tratamento, que no caso a gente está falando aqui das vacinas de Covid, né, e aí elas vão ter um pós-teste, que elas vão responder as mesmas perguntas que foram feitas no pré-teste, por isso o nome pré-teste, pós-teste, né, elas vão receber tanto a do grupo experimental como do grupo controle, vão responder as mesmas perguntas, e aí vai se comparar essas perguntas entre os dois grupos. E caso as pessoas que recebam a vacina do grupo experimental, por exemplo, tenham resultados diferentes, isso seria comprovado cientificamente, né, com uma grande probabilidade que isso foi causado por conta do tratamento. No caso, que quem recebeu foi do grupo experimental e não do grupo controle, né? Então, a gente pode ter também como outro exemplo, né, o objetivo de verificar a influência da ultrassonografia no apego, por exemplo, materno-fetal, né, de uma mãe ali que está grávida do seu filho, né? Então, pode também fazer uma pesquisa nesse sentido, não tanto como, né, no caso da vacina em si, mas também nessa configuração, né? E aí, por exemplo, seleciona-se por sorteio dois grupos de 15 gestantes, né? Do GR1 e GR2. Aplica-se uma escala de apego materno-fetal, e aí é importante situar que dentro das pesquisas quantitativas há diversas escalas. O que a gente chama de escala são perguntas já pré-determinadas sobre determinados tipos de assuntos. No caso, aqui é uma escala que vai avaliar esse apego materno ao feto, né? Ao bebê que está ali na barriga da pessoa, né? Então, nesse sentido, é uma escala que vai avaliar esse apego, que foi desenvolvida por uma série de psicólogos, psicólogas, né? Cientistas sociais, que pensaram nesse conjunto de perguntas para avaliar, no caso, essa escala de apego materno-fetal. E aí, o grupo 1, né, que é o grupo controle dessas 15 gestantes selecionadas, faz a ultrassonografia, e o grupo 2 não faz nada, nenhuma ultrassonografia. Mas esses dois grupos vão responder, né, no pré-teste e no pós-teste as mesmas perguntas. Se a gente identificar, por exemplo, que no grupo experimental, nessa escala de apego materno-fetal,
as mulheres que foram submetidas à ultrassonografia tiveram índices mais altos, quer dizer, possivelmente, que a ultrassonografia, ela foi um tratamento que causou um aumento desse apego materno-fetal, né? Então, seria pensando também nessas possibilidades de uso nos nossos espaços cotidianos dos delineamentos experimentais, né? Então, como possibilidade. E aí tem alguns pontos fortes, né, que o pré-teste ele realmente identifica a eficácia e equivalência entre esses dois grupos, né, no caso do tratamento que está sendo avaliado. Também se determina uma sequência temporal, por exemplo, antes tinha um determinado valor para essa escala de apego materno-fetal. Fizeram o tratamento e esse valor da escala de apego materno-fetal aumentou. Então, tem uma sequência temporal ali que está identificando alguma relação causal. Esse pós-teste, ele permite a gente avaliar a intervenção que está sendo ali desenvolvida, né, aplicada, também se infere essas relações causais, que também está sendo avaliada, né, e também há uma necessidade de alocar aleatoriamente esses participantes, né, do GR1, GR2, do grupo 1, do grupo 2, porque é importante também pensar de que eles precisam ali ter características semelhantes, né? É importante também controlar a ideia, pensando nesses dois grupos, né, de serem das mesmas idades, terem histórias semelhantes, para a gente poder realmente comparar o tratamento que está sendo ali avaliado. A gente tem alguns pontos fracos, né, que o próprio pré-teste em si pode sensibilizar as pessoas, por exemplo, no sentido, ela já vai saber as perguntas que vão ser feitas, então, elas podem já ter ali uma pré-determinação de como responder, né, aquelas perguntas. Tem possibilidade também desses instrumentos, né, por conta dessa identificação e já uso do instrumento no pré-teste, influenciar nas respostas, né, das pessoas. A gente tem o que a gente chama de uma validade externa fraca, quer dizer o quê? Que a gente pode generalizar para aquele grupo de participantes, né? Mas é difícil a gente dizer que toda mulher, ou toda mãe, ou toda pessoa que for fazer com o filho, né, ultrassonografia vai ter um aumento do apego. Não, porque a gente precisa, obviamente, trabalhar de uma forma mais massiva, né? Porque esses grupos geralmente são grupos pequenos, né? E aí, obviamente, a gente não tem possibilidade de controlar esses fatores temporais, né? Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer na casa da pessoa, que também pode afetar, né? As respostas delas para essa escala, né? Ou a gente não tem como controlar as situações econômicas, né? Assim também dos entrevistados, das entrevistadas, né? Das pessoas que fizerem, né, esses testes. E também tem uma questão ética muito forte, que a gente vai fornecer um tratamento para um determinado grupo, no caso, as pessoas que vão passar pela ultrassonografia, mas vai ter um grupo que não vai passar, né? Quem disse que seria eticamente estruturado a gente escolher aleatoriamente uma pessoa que vai receber o tratamento e outra não, né? Isso pode também ter impactos numa perspectiva ética e moral, né? Da forma como a gente pode estruturar nossas pesquisas, né? Por isso também que não é feita de forma tão comum aqui, por conta desse dilema ético também, de oferecer pessoas determinados tratamentos e outras pessoas, né, não. Então, é bom também a gente avaliar essa estrutura de pesquisas, né, em si. Dúvidas, questões, sugestões também podem enviar e-mail, pensar, né, trazer aqui, que a ideia é que a gente possa, né, sempre continuar conversando, oferecer ali meu e-mail e qualquer questão a gente pode também dialogar por e-mail. Enfim, dificuldade também de realizar nas ciências sociais, né, por conta dessas exigências metodológicas e éticas. Então, aqui a gente tem uma lista de como se fosse um checklist, né, assim, um conjunto de informações que a gente precisa oferecer, né, assim, para gente ter uma série, né, assim, de informações para as nossas pesquisas, né, principalmente as pesquisas quantitativas. Eu vou até escrever meu e-mail para que
vocês possam acessá-lo, tá? Vou interromper aqui. Eu fiz eu retornar aqui, eu, em vez de apertar no botão de não compartilhamento, a gravação. Não estou compartilhando tela, né? Tá, vou compartilhar a tela também. Agora vai dar. E-mail, para caso, enfim, queiram compartilhar dúvidas, questões. Um pouco aqui, para poderem ver. Acho que agora deu. Acho que agora vai. Então, a gente precisa dessa lista, né, como se fosse, quando a gente pensa num projeto de pesquisa, né, no âmbito quantitativo, né, a gente precisa seguir como se fosse um conjunto de preocupações para a gente estruturar um projeto quantitativo que seja pertinente e que a gente consiga estruturá-lo metodologicamente de uma forma válida, né? Quando a gente fala válida, é como se fosse de uma forma mais organizada, menos problemática, né? Que a gente possa desenvolver um projeto que esteja bem, né? A gente fala estruturado, ou um sinônimo para estruturado é bem delineado, né? Quando a gente constrói bem um projeto de pesquisa. Então, a gente pode seguir, né, algumas possibilidades de perguntas que o Creswell apresenta para a gente, quando a gente for construir nosso projeto de pesquisa, né? Então, o objetivo do levantamento foi declarado, né? Então, é importante que a gente tenha o nosso objetivo de pesquisa, né? Para as nossas pesquisas quantitativas bem estruturadas, né? Porque isso faz com que a gente tenha um guia, né? Lembrando sempre que os objetivos das nossas pesquisas, né, das pesquisas no geral, elas funcionam como guias para a gente no momento da realização da pesquisa de campo, no momento da estruturação da metodologia, né? As razões para escolher o projeto foram mencionadas, né? Aqui significa aquela ideia da justificativa, né? A gente está construindo um projeto com justificativas bem estruturadas, bem declaradas, né? A gente está, por exemplo, fazendo uma pesquisa prévia para saber quais outras pesquisas já trabalharam com as nossas temáticas, né? É muito importante que a gente se baseie em pesquisas anteriores, porque a ciência, ela está sempre sendo reutilizada, né? Assim, a gente está avançando, mas avançando a partir de pesquisas que foram desenvolvidas anteriormente. E aí você pode até se perguntar, mas a minha pesquisa, ela ah, não foi desenvolvida, por exemplo, com o grupo que eu quero desenvolver, né? Mas foi, por exemplo, feita de uma forma que não foi idêntica, né? Mas pode ter sido semelhante com outro grupo, e você está fazendo com um grupo novo, né? Isso é ótimo, mas você está se referenciando por uma pesquisa anterior, então você parte, né, de uma investigação que já foi, de alguma forma, né, realizada, né? Então, também é importante a gente pontuar e salientar que isso pode ser, né, desenvolvido. A natureza do levantamento, né, do questionário, da pesquisa da pesquisa quantitativa, ela é multisseccional, longitudinal, foi identificado, né, a natureza desse levantamento foi identificada anteriormente. Aqui a gente tem duas palavrinhas novas, né? O longitudinal, ela é uma pesquisa que ela vai acontecer por diversos períodos. Por exemplo, geralmente as pesquisas elas são transversais, né? O que é que significa? Que eu aplico o questionário, faço minha pesquisa em um determinado momento e finalizo a pesquisa e pronto, né? É uma pesquisa transversal, ela acontece com uma ida a campo. Numa pesquisa longitudinal, essa ida a campo pode acontecer diversas vezes. Por exemplo, eu quero avaliar o impacto
bacharelado interdisciplinar em humanidades, né, da formação do bacharelado interdisciplinar em humanidades, entre estudantes formados nos próximos 3 anos. Então, eu faria uma pesquisa longitudinal, eu pegaria os estudantes que se formaram no BHU, aplicaria um questionário sobre os impactos do BHU no seu cotidiano, na sua vida profissional, esse ano. Eu convidaria os mesmos estudantes para responder uma nova, né, um novo conjunto de perguntas, né, que devem ser idênticas, né, no próximo ano, né, em 2022 e em 2023, né. Eu estou fazendo essa pesquisa em 3 momentos diferentes a cada ano, ela é uma pesquisa anual e ela tem que ser chamada longitudinal, porque ela vai acontecer 3 vezes, né, assim, 3 momentos específicos. Então, esse é longitudinal. E ela é multisseccional quando a gente fala isso com diferentes grupos, né? Diferentes grupos. Ah, eu quero fazer essa pesquisa com estudantes do BHU, com estudantes da enfermagem, com estudantes da administração pública na Unilab. Então, tem diversas sessões ali que você está também participando ou fazendo junto com você dessa pesquisa. A população e o tamanho da população foram mencionados. Isso é importante nas pesquisas quantitativas, porque a gente sempre fala desse universo, né? Quando a gente diz, eu quero trabalhar com estudantes do BHU, a população, né, que é o conjunto universo, seria todos os estudantes do BHU, que são mais ou menos ali 800 estudantes. Né? E os estudantes do BHU é informação sobre a população, né? A minha população, que são aquele conjunto de pessoas que poderiam participar da pesquisa, mas não vão participar, porque só as pesquisas censo, né, as pesquisas censitárias é que abordam o conjunto total da população. No caso, a gente quer fazer um censo do BHU, então a gente teria que entrevistar lá os 800 e tantos estudantes do BHU. Mas como isso demanda tempo, demanda investimento, demanda pessoal, geralmente as pesquisas são feitas com amostras, né? Amostras referentes a essa população. Então, a gente geralmente faz amostras, que é um conjunto menor referente a essa população, mas é importante sempre nas pesquisas quantitativas a gente mencionar a população, quem é, né, essa população e o tamanho dessa população, né, em si. E a população será estratificada em caso afirmativo como? O que é que significa ser uma população estratificada, né? Ou, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa estratificada, é uma palavrinha também nova. Estratificada significa que a gente vai seguir na nossa amostra, ou vai seguir de uma forma mais aprofundada na compreensão dessa população. Por exemplo, o que é dizer estratificada? Que a gente vai identificar dentro desses estudantes do BHU, como nosso exemplo, qual é a porcentagem de estudantes que se reconhecem do sexo feminino, do sexo masculino, não se reconhecem com nenhum tipo de, né, gênero, né? Qual a porcentagem de estudantes brancos, negros, indígenas, né? Asiáticos, né? Assim, dentro amarelos, né? No caso, dentro da compreensão racial, né? Que a gente tem no Brasil. E aí, por exemplo, a gente vai pegar essas porcentagens e vai tentar fazer com que a nossa amostra siga essas mesmas porcentagens, né? Quantos estudantes moram ali em Acarapé Redenção, quantos moram fora, né? Então, a gente vai seguir dentro da nossa amostra esse mesmo perfil que a gente tem na nossa população. Então, a gente está fazendo uma pesquisa que a gente chama de estratificada. E aí também a gente faz a pergunta, quantas pessoas farão parte da amostra e como foi escolhido este tamanho, né? Então, a gente pode pensar, a gente tem a população e a gente vai precisar identificar quem seriam e quantos seriam esse quantitativo da nossa amostra, né? E aí, quando a gente pensa nesse quantos seriam, a gente tem aquela ideia lá de pensar na nossa calculadora, né, amostral. Eu vou colocar aqui para vocês só para a gente ter uma ideia, né, da calculadora. Coloca no Google mesmo, amostral. Ó, vai aparecer, geralmente aparece no primeiro, e você coloca, né, essa calculadora para a gente identificar quem seriam, né, como seriam
está em espanhol. Deixa eu tentar ver se encontro um em português. Pronto. Tá aqui. Calculadora amostral, esse do SurveyMonkey, que é uma plataforma, né, de questionários online, né, que, enfim, tem aí um conjunto de serviços que podem ser utilizados. Geralmente, você pode utilizar também o Google Forms, né, que é também uma possibilidade de você utilizar aí o formulário do Google para fazer, né, essas pesquisas. E também, enfim, tem o SurveyMonkey, que é um outro, mas é pago, né? Vamos lá, o tamanho da população, por exemplo, vamos falar ainda do BHU, né? Temos lá, sei lá, 830, essa informação tem que ser correta, tá? Mas aqui a gente está fazendo um exemplo, 840 pessoas estudantes do BHU, é a nossa população. Aí o meu grau de confiança quer dizer o quê? O que quer dizer grau de confiança? Das minhas respostas, eu confio em 95% das pessoas que responderem, porque tem pessoas que estão respondendo sem pensar, tem pessoas que estão respondendo, eu estou aqui respondendo só porque me mandaram, não quero nem saber, eu vou colocar sempre A, né? Sempre, sei lá, a primeira opção, sempre a última opção, né? Então, a gente tem graus de confiança, que são graus de confiança que a gente chama de seguros, né? Geralmente de 95% da resposta, né? Seriam considerados corretas, né? Então, a gente vai continuar aqui esse grau de confiança e a gente tem também a nossa margem de erro. Da mesma forma que a gente pode dizer que a gente tem um grau de confiança de 95% das pessoas, a gente pode dizer assim, tá, a gente confia em 95% das pessoas, mas a gente também tem que perceber e tentar avaliar o erro que está presente, né? Ele está ali e respondeu sem querer. Ele respondeu uma querendo pensar em outra, né? Também a gente tem porcentagens de erro. Geralmente as porcentagens de erro a gente pode seguir o mesmo, né? 95% de confiança, 5% de erro, ou 98% de confiança e 2% de erro. Então, a gente vai colocar 95% de erro, né, para pensar, né, nessa relação com o grau de confiança. E aí a gente tem ali, ó, o tamanho da nossa amostra seriam de 264 estudantes do BHU que a gente poderia fazer a nossa pesquisa, que poderiam ser representantes dessa população, né, dessa população aí do BHU que a gente poderia entrevistar dentro da nossa pesquisa. Aí, enfim, essa é uma possibilidade que a gente fez aqui de forma rápida. Vixe, eu acho que eu não compartilhei a minha tela, não foi? Está dizendo que meu compartilhamento está pausado. Eu vou só tentar compartilhar. Menina, eu não estou fazendo negócio aqui direito, né? Deixa eu tentar compartilhar para vocês só a página do SurveyMonkey. Só para vocês verem, ó. Aqui eu coloquei calculadora amostral no Google mesmo, apareceu essa calculadora amostral desse site, SurveyMonkey. Aqui é o tamanho da população que eu escrevi, ó, 840. Vamos supor aí que a gente tem 1.000 estudantes, né? Aí eu vou colocar 95% de grau de confiança, que eu tinha explicado, e 5% de erro. Aí, ó, minha amostra já mudou. Agora, por conta de ter uma população um pouquinho maior, tem uma amostra também um pouco maior. 178 estudantes aí do BHU que poderiam participar da pesquisa, deveriam participar da pesquisa se eu quisesse seguir, né, de uma forma vinculada à quantidade da população do universo, né, que seriam das pessoas que poderiam participar da pesquisa. Vou interromper o compartilhamento, agora eu vou compartilhar de novo a minha tela do slides. Então, a gente falou de como é que quantas pessoas seriam da amostra, que instrumento será usado no levantamento, quem desenvolveu o instrumento, né? O instrumento, no caso, é o questionário. O levantamento são as perguntas com as respostas, né? E aí você pode tanto dizer assim, o instrumento foi criado pelos autores e autoras, né? Foi por criação própria. Ou pode dizer, esse instrumento foi desenvolvido por pesquisadores, sei lá, da Federal do Ceará, ou lá pela Federal de Goiás, ou pela Universidade Federal do Pará, né? Assim, e aí você coloca lá a referência, o texto, né? O artigo que foi lá utilizado, de quem tirou, né? Assim, essas informações. É sempre, né, importante pontuar que a gente pode sim referenciar, pode sim utilizar, e quando a gente utiliza essas informações de outras pesquisas, a gente está
fazendo um processo que a gente chama de replicação. A gente está replicando as informações das nossas pesquisas, tá? Aí, quais áreas de conteúdos abordados no levantamento, as escalas, né? Que aí aqui a gente tem, geralmente nas pesquisas de levantamento, a gente pode, por exemplo, se a gente for pensar na ideia do BHU, né? A gente fez lá uma pesquisa para avaliar os impactos do BHU na formação, mas a gente quer saber também sobre saúde mental dos estudantes egressos, né? Assim, de quem foi egresso do curso. Então, a gente pode adicionar um questionário sobre saúde mental, né? Então, assim, a gente precisa saber quais conteúdos é importante sempre lembrar do nosso objetivo, né? Os conteúdos que vão ser abordados no questionário vão servir para a gente alcançar os objetivos das nossas pesquisas, né? E aí, enfim, a gente pode utilizar diversas escalas. A gente quer utilizar uma escala sobre impactos, né, da formação no ensino superior, ou a gente quer utilizar uma escala de saúde mental. Podemos, né? E aí a gente utiliza essa escala e desenvolve essa pesquisa, né, assim, desenvolver esse conjunto de temas, né, para as pesquisas que a gente estiver desenvolvendo, estiver aplicando dentro de uma perspectiva, né, quantitativa. Qual é a linha de tempo para efetuar o levantamento, né? Essa linha de tempo, perdão, tem uma pergunta anterior. Que procedimento será utilizado para fazer o teste piloto ou de campo no levantamento? Então, vocês lembram que a gente tinha comentado a ideia do pré-teste? Aqui a gente também tem um pré-teste, porque geralmente a gente precisa fazer um piloto para ver se o questionário está, né, realmente funcionando. Então, a gente precisa convidar ali em torno de 10 pessoas para responder o questionário, a gente pedir feedbacks, né? Me diga aí, me dê retornos de como eu posso melhorar essa pergunta, ela está sendo mal feita, como a gente pode melhorar essa pergunta? Ou essa opção de resposta não encaixa, porque quando a gente for realmente aplicar no momento da coleta de dados, a gente não pode mais mexer no questionário. Então, por isso que é muito importante a gente ter o piloto da nossa pesquisa, né, para que a gente aperfeiçoe esse questionário e que a gente consiga fazer um campo que seja realmente efetivo, né, e positivo para as pessoas que vão estar tanto participando da pesquisa, como também para os pesquisadores e pesquisadoras, né, que vão estar realizando a investigação em si, né? E aí a gente tem também qual é a linha de tempo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Estão chamando. Um minutinho para interromper. Pronto. Era uma pergunta ali na porta. Vou voltar a compartilhar. Sei lá. Ok. Então, a gente estava, né, quais procedimentos será usado no teste piloto, e é importante fazer o teste piloto, né, para a gente aperfeiçoar esse questionário e poder seguir aí para o campo de uma forma bem estruturada. Qual é a linha de tempo para efetuar o levantamento, né? O que é que significa a linha de tempo? A gente precisa saber quanto tempo a gente tem para realizar esse campo. Por exemplo, fazendo lá, utilizando lá o exemplo de egressos, né? Ou do BHU. A gente tem lá uma amostra de 264, né? Se eu não me lembro. Se eu me lembro bem, 264 estudantes que precisam participar desse campo, né? Precisam responder esse questionário. Então, a gente precisa de um determinado tempo para conseguir responder e conseguir pessoas para responder esse questionário, né? Porque não é rápido, né? Esse número de 264. Então, a gente precisa ver se a gente precisa ter uma equipe de pesquisa, se a gente vai fazer esse campo sozinho ou sozinha, né? Então, isso tudo influencia no formato que eu tenho do campo e quantas pessoas vão ter como colaboradores, colaboradoras, equipe de pesquisa para fazer esse campo, né? E o quanto eu tenho na minha vida, né? Assim, por exemplo, geralmente no BHU, os TCCs, né? O trabalho de conclusão de curso é de 1 ano e meio que você não precisa ir para campo. Então, você constrói esse projeto de pesquisa num 1 ano e meio. Mas, por exemplo, tem cursos, né, que você faz uma monografia e você tem 1 ano para fazer essa monografia. Então, você precisa pensar no seu campo e em quantas pessoas vão participar desse campo, porque você precisa estruturar esse tempo de coleta de uma forma que seja plausível, né, que seja possível de ser efetuada, né?
E aí também, quais são as variáveis, né, no estudo, e aí é importante citar as variáveis, e a gente pode entender quais são esses temas, né, de pesquisa que você vai estar trabalhando, né? Por exemplo, a gente pensou lá sobre a ideia dos egressos, né, do BHU, a gente tinha mencionado saúde mental, a gente tinha mencionado impactos da formação, né, no cotidiano de vida. Então, por exemplo, já temos duas variáveis, que é, tipo, sei lá, uma escala de saúde mental, pode ser uma variável, né, que a gente vai avaliar a saúde mental, e o impacto do ensino superior, né, na vida dos egressos, que aí seria também uma outra escala e uma outra possibilidade para se avaliar, né? Então, seria também de a gente identificar quais são esses conteúdos que vão ser medidos, né, dentro das pesquisas, né, quantitativas, e como é que a gente responde à segunda, né? Como essas variáveis se associam, a próxima pergunta, né? Como essas variáveis se associam às questões de pesquisa e aos itens de levantamento. Então, é isso também. Como a gente relaciona com o objetivo e como a gente vai operacionalizar essas variáveis, né, em perguntas nos nossos questionários, né? Porque essas perguntas, elas precisam ser respondidas e precisa a gente, enfim, a gente precisa alcançá-las, né? E aí a gente tem também que passos específicos serão executados na análise de dados, né? Por exemplo, a gente vai analisar os retornos, né? Assim, no sentido, a gente tem lá, a gente encaminhou o questionário para 500 pessoas, mas só 200 responderam, né? Quer dizer que tem baixa efetividade aí esse questionário. Geralmente as pesquisas, né, quantitativas, principalmente as online, ela tem baixíssima, tipo, a gente envia 10 questionários, uma pessoa responde. Então, você já precisa avaliar essa taxa de retorno, que geralmente é baixa. A tendenciosidade nas respostas, né? As pessoas, elas podem ser mais tendenciosas quando você provavelmente está perto delas, né? Então, você geralmente precisa dar mais tempo, encaminhar mesmo, ou tentar diminuir essa tendência por ser você, então não fazer essas pesquisas com amigos, amigas, né? Tentar fazer com pessoas, né, desconhecidas. A gente precisa conduzir análises, né, descritivas, né, que seriam avaliações gerais, né, das respostas, né, compor os itens das escalas seriam as questões referentes às escalas, né, que a gente está utilizando, conferir a confiabilidade das escalas, por isso que é importante utilizar pesquisas anteriores para a gente responder, né, para a gente utilizar, porque a gente entende pesquisas que já foram feitas anteriormente, elas já passaram por essas avaliações, então são geralmente escalas ou questionários que já foram, né, validados por outros pesquisadores e pesquisadoras, e executar estatísticas inferenciais para responder às questões de pesquisa, né? O que é que são essas estatísticas? A gente vai avaliar, a gente vai analisar esses dados, né? Então, a gente vai analisar esses dados para tentar responder os nossos objetivos de pesquisa. Então, essas são as principais questões sobre métodos quantitativos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam os textos, né? Leia o texto do Creswell, né? O capítulo sobre pesquisa quantitativa do livro dele. E aí, enfim, qualquer pergunta, sugestão, dúvida, a gente tem aqui o meu e-mail e eu quero agradecer também essa aula aqui conjunta com vocês, tá? Obrigado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou fechar aqui a gravação. Tchau, tchau.